Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Fermento em Pod, hoje nós estamos aqui diretamente do Campinas Decor, nessa mostra de decoração, aqui em Campinas, no espaço da Kátia Furlan, que é o escritório. E o nosso convidado de hoje, no episódio do Fermento em Pod, é o Saulo Sandrin, da Solutec Engenharia, que é quem prestou toda a assessoria, consultoria aqui na instalação dessa mostra do Campinas Decor, nesse prédio que nós estamos. Bom, muito obrigado pela sua presença, viu, Saulo? Obrigado por você ter vindo bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Poder contribuir com vocês aqui. Legal. E trazer um pouquinho do nosso expertise aí. Então, Bom, dentro dessa área, a gente vai falar um pouco do Campinas Decor, mas dentro dessa área aí de construção, engenharia, construção civil, é uma coisa que eu me pergunto sempre. Você acha que vai demorar muito? Como é que é essa história da construção do steel frame para obra aqui no Brasil? A gente vai chegar lá? Como é que está isso? Você tem um termômetro disso? Quais são as dificuldades que você enxerga? É bom ou não é para o nosso país? Porque uma coisa é Estados Unidos, outra coisa é nosso país, que é tropical. Diferente. Funciona isso aqui? Como é que é isso? Eu acredito que funciona, né? Mas eu tenho uma opinião particular minha. Eu acredito que o Brasil ele vai encontrar um meio termo. Um meio termo. Ah, entendi. Eu não acredito que vai nós ser vamos... puramente como é lá. Exatamente, que nós vamos pegar simplesmente o modelo americano e implantar no Brasil e tudo certo. E eu acredito que o Brasil ele vai ter um sistema diferente aí no meio do caminho, né? Alguns sistemas, inclusive, estão na amostra aqui, né? Que foram utilizados, mas que ainda também não tiveram aquela aderência como a construção civil regular, né? Ainda não. Mas eu acredito que o Brasil vai ter algo no meio termo aí. E o que você acha que seria esse meio termo, por exemplo? Aqui, por exemplo, como exemplo que você deu. O que é que não se encaixa aqui no Brasil? Existe, por exemplo, o sistema que utiliza o EPS, né? Que ele é um sistema misto entre EPS e concreto, que acredito que seja um caminho. Né? O que é o EPS? O EPS é o isopor. Ah, o isopor. Né? Então, existe a maneira de fazer on-site, que é você fazer no próprio canteiro de obras, né, utilizando o EPS, e existe a maneira também de você produzir a peça na indústria, transportar essa peça até a obra, e aí você faz uma montagem. E aí, pensando em economia de tempo, energia, em carbono e outros itens, aí você consegue ter um sistema controlado, né? Então, a partir do momento que você produz dentro da indústria, né, de maneira controlada, com processos e tudo mais, você leva isso pronto e o canteiro de obras se transforma numa instalação. Uma montagem. Né, e limpa, aí, né? Limpa. Né? E aí eu acredito muito que o Brasil vá nessa linha. É isso que eu visualizo, né? Porque hoje o steel frame, você tem a parte pesada do aço que tem na indústria, não tem um apelo ambiental, legal, porque na produção do aço você tem uma poluição, cadeia química grande, toda lá na produção, é um problema. O wood frame, que é a madeira, né? É excelente um sequestrador de carbono. Você planta a árvore, pega a árvore de reflorestamento, beneficia ela. Vem um termo que está saindo muito hoje, que é a madeira engenheirada, ou seja, você consegue trabalhar essa madeira para que ela tenha uma característica de engenharia que atenda a normas e padrões, né? E aí, quando você coloca essa madeira lá na obra, ela está sequestrando completamente o carbono e fixando, né? Então, esse teria um apelo, mas pelo nosso clima tem que desenvolver ainda tecnologia para isso, né? Mas também atende à questão da montagem. Então, ao invés de você ter a produção lá na obra, você tem só a montagem, né?
E aí vem agora a questão do EPS também, né, que vem placas prontas, né, ou mesmo o concreto modular também, que é concreto leve, né, e aí as placas prontas e você vem e faz uma montagem. Que aí é fechamento, vamos dizer assim. Aí é fechamento. Mas a estrutura do que seria? A estrutura ela é modular, a própria estrutura ela já é estrutural. É o tipo sistema. a alvenaria estrutural que a gente fala. Isso, Que ela já exatamente. vai subindo, já vai se montando. Você não tem a obrigatoriedade de ter que fazer uma coluna, ter que fazer uma viga no local. A própria placa ela já é estrutura. Pô, e você ela vai tem essa montando. resistência? Tem resistência. Ela já é concebida com essa resistência, tanto pelos materiais empregados quanto pela estrutura que foi. Esse aí é o meio termo que você está dizendo. Então, exatamente. Seria da obra. Porque o brasileiro ele gosta de algo. O drywall. Ele não gosta de coisa oca, né? Ele não gosta disso aí. Você pode ver na mostra aqui mesmo, o pessoal vem bate nas paredes, quer saber se aquilo é de verdade, né? E o brasileiro ele tem essa necessidade até por uma questão histórica nossa. Está no DNA. Está no DNA do brasileiro. Então eu acredito muito que seja esse o caminho que o Brasil deva seguir. De seguir nessa parte de obra, então. De obra, E isso tem, aí vem o outro lado. Como é que a gente está de mão de obra para isso? Porque é uma mão de obra especializada, né? Não é... Porque, primeiro, a gente está com uma série de problemas de mão de obra de hoje de pedreiro, né? Pedreiro, enorme. Servente, não existe mais essa espécie, né? Não tem mais. Tá difícil. E não formam mais, né? E para esse tipo de obra, então, pior ainda, como é que está esse segmento, essa mão de obra para isso? Pior. O Brasil hoje vive um apagão da mão de obra, né? Lá atrás, por falta de incentivos e uma série de outros itens governamentais, o Brasil não incentivou o técnico, ele incentivou a pessoa a fazer um curso superior, né? E hoje falta o técnico no mercado. Meio termo aí, né? Então falta a base, que é o pedreiro, o ajudante, que esse naturalmente viria, né? Mas não acontece mais. O técnico, que seria o montador, né? Então, nessa questão do técnico, você ainda existe uma possibilidade de formar técnicos, né? Algumas grandes empresas já fazem incentivos para que as pessoas saem lá do colegial já com uma formação técnica, né? E a partir dali começar a trabalhar, né? Mas acredito que vai ter que vir algo maior aí para poder ajudar o empresário, porque é um problema da construção civil, é um problema do varejo, é um problema da indústria, é um problema que o Brasil enfrenta hoje. Aqui na amostra, de que forma vocês atuaram, por exemplo? Aqui na amostra nós atuamos em 2 participações, né? Em um ambiente que nós fizemos em parceria com a Moscatelli Design. Que foi o 45, o 45 a garagem. Ficou muito legal. Isso, é o último ambiente da mostra, né? E atuamos aqui no Campinas Decor também em toda a parte técnica do evento, né? Então, desenvolvemos a parte de projetos, né, no começo, entendendo exatamente o que poderia em cada ambiente ser alocado, né? Então foi feito diversas inspeções aqui no prédio, é um prédio antigo, né? Tem locais em que são 3 pavimentos, né? Tem locais que são laje, tem locais que é tablado de madeira e não poderíamos correr o risco de chegar simplesmente e ter um sobrepeso, por exemplo, que é uma das situações, né? Atuamos na parte documental do evento também, né? Fornecendo documentos e projetos para a área de bombeiros, por exemplo. Isso é importante. Atuamos também diretamente junto à prefeitura na aprovação do evento perante a prefeitura, porque de fato foi uma reforma também. Sim. Né, no prédio. É verdade. Né? É uma reforma no final, Sim. né? Essa é a ideia também do evento, né? Entregar o prédio melhor do que ele era, né? E essas foram as participações nossas aqui no evento. Né? Nessa área hoje de construção que você atua,
a tendência das casas ou dos projetos que você tem feito continuam com alvenaria normal ou já tem uma tendência grande para uma modernidade maior nisso? Algumas pessoas buscam, mas hoje ainda é caro. O steel frame é possível. Eu já fiz até reformas, nós trabalhamos muito com reformas, né? E o steel frame, ele tem que ser muito bem executado, tem que seguir realmente tem que ter projetos, técnica, né? Porque não dá para você rasgar a parede de última hora e pôr uma tomada. Fica né? caro. Ele já é caro por natureza ainda no Brasil. Não é uma tecnologia difundida ainda, né? Aqui no Brasil. E acaba que a pessoa precisa ter uma etapa de projeto decente realmente. Tem que ser feito o projeto e tem que deixar a obra fluir sem mudanças. Sim, né? Coisa que brasileiro não gosta, né? Não gosta. Já que você está fazendo isso, não dá para aumentar esse lado aqui? Acontece em reformas, por exemplo. Você entra numa reforma, faz o projeto, começa a reforma, aí o cliente parece que adora você e não quer mais sair. Né? Não é a gente que não sai da obra, né? Até porque isso é uma preocupação muito grande da nossa empresa em manter prazo, em acertar custos e tudo mais. Né? E hoje construção civil subiu muito o preço? Subiu bastante. E que área? Tudo de uma forma geral? Cimento, ferro? Tem alguma coisa mais específica que você fala? Não, tal coisa absurdo. Durante a pandemia, aço, né? Cobre, subiu muito, cimento subiu. Esses dois, o primeiro, que é o aço, ele recuou. Ele voltou a patamares muito próximo de antes da pandemia, exceto, claro, pela correção da inflação. Sim. Agora, o cobre não. O cobre ele não voltou o preço. E onde vai o cobre numa construção? Assim? Ela representa... Fio, por causa do fio, você fala? Exatamente, representa um grande valor hoje na construção. Imagina. Numa construção, numa reforma. Né? Ficou caro. Eu lembro, estive fazendo umas reformas lá no meu condomínio, fui comprar um rolinho de fio. Falei, porra, mas você tem certeza que você está falando R$500 um rolo de fio? Acho que tinha 100 metros. Não, mas eu pagava 100, cento e pouco, R$200 no máximo. Isso. Imagina uma obra, então. O fio ficou caro, tudo que envolve o cobre, e principalmente na parte elétrica, interruptores, né, acabamentos de interruptores também, hoje tem um peso grande numa obra, né? E hoje tudo é elétrico. Sim, né? sim. E além do mais ainda, as construções de médio alto padrão ainda vai fazer a automação de tudo isso daí. E a automação exige que você divida em mais circuitos e automaticamente... um quadro de energia muito mais distribuído, porque antes você levava um fio e alimentava um monte de lâmpada, né? Agora é um para cada uma, né? Exatamente. Hoje não. É outro projeto. Hoje é outro projeto e hoje realmente precisa de um projeto, né? Precisar sempre precisou, né? Vou defender a minha classe aqui dos engenheiros. Não, mas isso você economiza. Você economiza. Se você faz um bom projeto, você economiza muito na sua obra. Muito. Não precisa de projeto. Vamos lá, a gente vai fazendo. Você vai ver o custo que vai ficar essa obra. Começa na parte de estruturas, né? Então você fundação, né? Fundação. Por que deixar lá? Vai fazer um monte de brocas e tudo mais? Não, vamos estudar o solo, vamos entender que tipo de estrutura é conveniente, né? Escolher também a forma construtiva de acordo com o tipo de solo que você tem. É esse tipo de orientação que a gente leva para o nosso cliente hoje, né? Eu tenho aqui um terreno em declive, né? Não vou usar, por exemplo, bloco estrutural, não cabe aqui, não é legal. Vamos utilizar uma construção mista, vamos fazer alvenaria estrutural, ou vamos fazer vigas, colunas, né? Não, tem um terreno plano, como é que é esse solo? É um solo fundamentado, tá legal? Vamos fazer então um radier, vamos construir com bloco estrutural, aí não vou utilizar, por exemplo, madeira na obra, que é um material que usa muito, né? E essa madeira é desperdiçada, você joga fora isso depois. Né? Então, fazer forma, tudo isso. Exatamente. Né? E aí você usa o bloco estrutural, automaticamente você não precisa mais usar a madeira, ela já é uma forma, né? O próprio bloco é uma forma. Né? Então, esse tipo de cuidado que precisa ter antes de começar a obra, e tudo começa com o terreno.
Então, às vezes o cliente fala, quanto está saindo o seu metro quadrado? Depende, né? Depende do terreno que você vai me mostrar. Manda uma foto do seu terreno aí que eu vou pegar algo que eu fiz parecido e eu vou te dizer. Agora, o seu projeto ele é único. É, lógico. Né? Ele não existe uma receita de bolo, né? Seria muito prático, claro, né, se tivesse. Mas que legal. Mas é isso. Então, a construção, ela começa, é complexa. Ela começa com a escolha de um terreno, depois vem com a escolha da forma construtiva, né? do sistema construtivo e dos materiais que vão ser empregados. E a partir daí, se você contratar uma empresa que tenha preocupação, né, com a sustentabilidade e tudo mais, ela vai definir ali um sistema construtivo para você que leve isso em consideração também, né? As empresas, a gente trabalhou até 2014, trabalhamos só com empresas, né? Grandes empresas, inclusive. E elas têm o seu sistema de qualidade e tudo mais que se preocupa muito com ESG. Tem a compliance dela, é verdade. Isso. E aí nós trouxemos isso da indústria para a construção civil. Legal. Né? Esse profissionaliza, né? Fica um negócio exatamente, mais... Tem a dúvida. Inclusive é uma coisa que nós tivemos reuniões aqui com a diretoria do evento. Para o ano que vem nós queremos trazer isso também para o Campinas Decor. Legal. Né? De que maneira tratar o resíduo. Sim. Então, algumas coisas que a gente conversou recente, inclusive. Legal. Olha, obrigado pelas suas dicas aí, Saulo. Foi muito bom o papo. Agradeço. Você quer fazer mais alguma colocação de obra, alguma coisa assim? Legal. Quer deixar o seu contato, então? Vocês têm Instagram, site? Temos. No Instagram, Solutec Engenharia, CK no final, né? O nosso site também, solutecengenharia.com.br, né? Estamos em Paulínia, atendemos toda a região aqui, inclusive o Brasil, já fizemos obras na Bahia, Vitória no Espírito Santo, né? Grandes bancos aí. Arrumou muita mão de obra lá no Espírito Santo? O Espírito Santo é bom de mão de obra. Né? Bom de mão de obra. O norte agora está muito bom de mão de obra. Muito bom de mão de obra. Eu tenho alguns amigos que constroem muito lá na Bahia, Salvador principalmente, e eles falam para mim, Saulo, aqui nós temos mão de obra. Legal, né? Eu falo aqui em São Paulo está mais difícil. Tá mesmo. Ok, obrigado então, Saulo, pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por você participar conosco aqui desse episódio aí. Tá bom, obrigado por ter contribuído. Hein? Ok, tá aí mais um episódio do Seu Fermento em Pod, aqui diretamente do Campinas Decor, nesse espaço aqui da Kátia Furlan, que é o escritório. Muito legal, muito bem projetado. Então, fique conosco até o próximo episódio. Até lá.